Justiça gratuita no divórcio, hein? Posso pedir, claro, desde que meu cliente tenha direito à justiça gratuita, tem uma situação que ele precisa de justiça gratuita. Vai fazer uma leitura do artigo 98, tá? Artigo 98. Leitura obrigatória, 319, 320, artigo 98, que cuida da justiça gratuita, trata o que você ganha com os benefícios da justiça gratuita, e também o artigo 292, é o artigo que trata do valor da causa, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Quando eu falo aqui da dica prática, cuidado, hein? O pedido você tem que seguir os requisitos da petição inicial. Lembrando sempre que pode pedir uma audiência de conciliação ou não. Vou ser sincero, dica de prática, dica de advogado já rodado, né? Eu não quero marcar uma audiência para o meu cliente, sendo que eu sei que não tem acordo, não tem lógica. Ele vai perder tempo, o meu cliente vai ficar invocado, vai ficar bravo, vai ficar triste, vai ficar nervoso e eu vou gastar. A audiência você gasta. Professor Júlio, mas é aqui no interior, é pertinho da minha casa, mas você vai gastar tempo. E você sabe que o bem mais precioso que você tem é o seu tempo. Você não vai fazer uma audiência inútil. E mesmo porque o advogado tem que fugir de fórum. Você só vai no fórum quando você precisa. Então cuidado, tá? Quando você vai fazer o pedido, se você vê que não existe possibilidade de reconciliação, e normalmente não existe, faz o pedido. Vem informar que não tem interesse na audiência de conciliação, uma vez que é incompatível a conciliação. Acabou. Não vai ser marcada essa audiência. E se acontecer de ser marcada, você faz outra petição, hein? Excelência, vem informar novamente, conforme já pedido na peça inicial, que não tem interesse na conciliação, que a audiência de conciliação só traria aborrecimento às partes e ainda, em cooperação a Vossa Excelência, só faria perder tempo. Ou seja, acorda aí, juiz, tá? Então fique esperto. E na audiência de conciliação, sendo que não tem sentido nenhum, só vai sair briga, um desgaste e custo para você, fora do escritório. Você tem que ficar no escritório, né? Para atender o cliente e dar atenção para ele. Então uma dica prática, isso é importante, hein? Audiência de instrução e julgamento, vale a pena sim, quando existe briga de patrimônio. Lembrando que eu fujo de audiência quando não existe a necessidade. Se precisar, eu vou pedir audiência sempre. Mas quando não precisa, eu não vou pedir. Quando eu vejo que a audiência de instrução e julgamento não vai fazer diferença nenhuma no meu divórcio, do meu cliente, eu também faço isso. Excelência, vem informar que não há necessidade de agendar a audiência de instrução e julgamento, uma vez que essa inicial foi bem instruída com as provas documentais e essa audiência só traria desgaste às partes, ok? Faz toda a diferença. Foge da audiência, que a audiência de família só dá briga, né? Se não é necessária, não tem o porquê. Você não vai declarar união estável, você não precisa de testemunha, divórcio não precisa mais de testemunha, para que você vai pedir essa audiência de instrução e julgamento? Informa que você não quer, salvo exceções. Então faça uma análise também. Outra dica prática é do mandado, né? Tá mandado, tá? Mandato é uma coisa, mandado é outra. Aqui é mandado, é ordem judicial. Fique esperto, por quê? Quando você faz a ação de divórcio para o seu cliente, você ganha a ação é procedente, sai o mandado de divórcio. E muitas vezes o advogado preguiçoso ou mal orientado, ele não informa nada, ele entrega o mandado para o cliente, a sentença, normalmente que já faz efeito do mandado, fala, parabéns, muito obrigado, termina de pagar meus honorários. Tá errado, hein? Você tem que falar para o seu cliente, ó, tá vendo isso aqui? Você tem que levar no cartório. Porque esse mandado judicial você leva no cartório e aí vai ser feita a averbação do divórcio. Se você não levar no cartório, você continua casado. O judiciário decretou o divórcio, porém você não gerou publicidade. Fique esperto, tá? É muito importante essa informação. Quantos advogados, já valeu o curso, essa dica já valeu o curso. Quantos advogados ganham ação, acha bonito e acha que tudo é automático. É sua primeira ação. Pode ser que não seja a sua primeira ação, mas é a primeira ação de divórcio, você só atuava na trabalhista. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter dor de cabeça. Porque uma hora ou outra o cliente vai tirar uma certidão de casamento para fazer um financiamento imobiliário, financiamento de qualquer coisa. Ele fala, doutor, e aí? Há 5 anos atrás você fez o divórcio para mim, paguei você, doutora, mas cadê o divórcio? Aqui, ó, tá constando eu casado. E aí você vai falar, olha, é que você deveria ter levado o mandado judicial. Você já vai estar mais experiente, depois de 5 anos, só que ele vai representar você no OB. E tá certo, hein? Tá certo porque você não passou a informação completa. Então se liga nisso, fique esperto, fique atento, tá? Você, doutora, você, doutor, oriente seu cliente a levar o mandado judicial, sim, no cartório de registro que casou, né? Registro civil, que aquele casal casou para que ocorra a averbação. E outra, hein? Eu vou ser sincero, eu gosto de fazer isso. Aí sim eu gosto de fazer isso. Eu não gosto de ir até o fórum para fazer audiência inútil, mas isso aí normalmente eu faço. Eu vou levar para você. Salvo exceção, quando eu sou contratado a fazer um divórcio de outro estado. Aí eu falo, ó, não vou levar para você porque é em outro estado, vai gerar custo para você. Então leve você ou mande AR. Importante, informação importante. Já valeu o curso essa informação, hein? Então cuidado. Audiência. Volto a falar. Você é advogado, na inicial, se você não vê a necessidade de uma audiência de conciliação, fala que você não quer. Deixa muito claro isso. Inclusive negrito, ok?
Inclusive também a audiência de instrução e julgamento. Se você vê que essa audiência é inútil, porque não precisa apresentar provas orais, você sabe por que tem audiência de instrução e julgamento? Porque tem que apresentar provas orais. Se não há necessidade de apresentar provas orais, porque não tem sentido, então para que essa audiência? É uma audiência inútil. Informa isso ao judiciário também, tá? E volto a falar, se você vê que foi agendada essa audiência, faz um pedido de reconsideração. Aí pode ser que o judiciário solte o despacho dizendo, não, é fundamental marcar essa audiência porque sai o divórcio na hora. Aí tudo bem, aí compensa, tá? Se não for o caso, se você quer uma audiência porque você acha importante, tem filho, tem briga, tem pensão no meio, vá bem preparado para essa audiência, hein? Leia a sua peça, converse com o seu cliente, instrua o seu cliente também a não brigar. Não adianta chegar lá e brigar, isso não vai mudar nada, hein? Então é importante essa conversa com o seu cliente, tá bom? Se tiver essa audiência, chegue pelo menos 1h30 antes da audiência para bater um papo, conversar com o seu cliente. Muito importante. E converse com ele para manter a calma, inclusive, nessa audiência, porque o nervoso não vai ajudar nada, tá? Faz a diferença sim nessa audiência. Então, importante. Lembrando que no Brasil nós temos 4 audiências, né? Então, num divórcio, se você der azar, eu falo que é azar porque a audiência não é bom negócio para o advogado. Pode ter 4 audiências, hein? Primeira audiência é a audiência chamada de conciliação, que é a novidade do CPC. Segunda, mais antiga de todas, instrução e julgamento, quando tem a apresentação de provas orais. Mas atualmente muitos juízes trabalham com mais 2 audiências. A audiência de saneamento, ele marca só para tirar uma dúvida antes de julgar, saneamento. Ele prepara antes de julgar. E a 4ª e última audiência de justificativa ou justificação. Justificativa ou justificação. É uma audiência que o juiz julga liminar. Pode ser. Se tiver uma liminar aqui, ele pode marcar essa audiência. Lembra você que quando você faz um divórcio com partilha de bens, você pode pedir em tutela antecipada a antecipação do divórcio. E o processo continua a respeito da partilha de bens. O cliente fica super contente porque já resolve o divórcio na hora e a partilha de bens continua. Então, isso é uma dica prática que já valeu o curso também, que você vai encantar o seu cliente, tá bom? Vamos lá, você que é advogado agora do réu, né, do divórcio. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar para ajudar você. Cuidado, quanto cobra uma contestação de divórcio? Vale a pena lembrar aquela regra no começo da aula. A precificação é feita com base na situação financeira do cliente, o tipo de divórcio, se é litigioso ou consensual, se bem que aqui só vai ter litigioso, né? Porque se for consensual, não tem citação, então não tem réu e não tem apresentação de contestação. A contestação em divórcio só vai existir quando o divórcio é litigioso, mas fique esperto. Pode ser que o judiciário fale. Já aconteceu do professor fazer um divórcio consensual, eu era advogado dos dois, informei que era consensual, não tinha réu, não tinha endereço do réu, e mesmo assim o cartório pediu para citar. É erro, né? Erro, absurdo. E aí eu tive que ir no cartório e falar, meu Deus do céu, como assim citar quem se é consensual? Aí eles consertaram o erro deles. Então fique atento em relação a isso. Mas só existe contestação quando tem divórcio litigioso, contencioso. Professor, o que eu vou apresentar nesse divórcio? Avise o seu cliente que se ele virar para você e falar, eu não quero me divorciar, infelizmente, você pode até mencionar que ele não quer, mas isso não vai acontecer. Se um pede o divórcio vai ser procedente. A discussão aparece aonde? Na partilha de bens. Isso, na partilha de bens. Por quê? Porque existe algum erro na partilha de bens e aí sim você pode questionar, né? Você pode questionar dentro da contestação. Nós temos aí 5 respostas do réu. Anote aí. A primeira resposta do réu é a contestação. Normalmente é essa que você vai fazer. Se ele tem raiva dela ou dele, né, ele não concorda com a partilha de bens, é a contestação que você vai fazer. Mas se ele vira para você e fala, eu concordo, você pode fazer, sabe o quê? O reconhecimento do polo ativo da ação. Faz uma petição, dentro da contestação ou numa peça autônoma, você que vai escolher, faça o reconhecimento do polo ativo da ação. Reconhecimento do polo ativo da ação é você falar, juiz, meu cliente aceita o divórcio. Não tem nada que impede esse divórcio. Pode julgar e declarar o divórcio, ok? Ótimo. Pode ainda a reconvenção, não é muito utilizada, mas pode até aparecer, mas existem discussões jurisprudenciais a respeito se sim ou não. Normalmente não. Existe ainda o desmembramento polo ativo da ação, não é o caso aqui, também esquece isso. E também existe aí a revelia. Então você faz o divórcio, o Fernando está aqui, o Fernando é citado, né, para apresentar uma defesa no divórcio, não apresenta nada, some muito louco, cabelo loiro, não está nem aí. O que acontece? Revelia, vai ser decretado o divórcio. 5 respostas do réu existem então. Contestação, reconvenção, desmembramento polo ativo da ação, que não aparece o divórcio, reconhecimento jurídico do pedido, legal, né, quando o seu cliente quer, foi citado, ele quer falar no processo, ele quer o divórcio, e a revelia, ele fica quieto, o divórcio vai ser decretado, vai ser declarado, tá? Então, tratamos aqui das teses de defesa, nós temos 5. Lembrando que aqui, apesar do Código de Processo Civil trazer 5 teses de defesa, não se usa o
desdobramento do polo ativo da ação. O que é o desdobramento do polo ativo da ação? Vários autores processam um réu. Então o réu fala, ó, juiz, separa. Como no casamento aqui no Brasil não é permitido você casar com várias pessoas, né? Não é que nem aí no países de Oriente Médio, que o homem pode ter 7 mulheres ou 7 homens, aqui não é bagunçado assim. Então aqui não tem esse desdobramento do polo ativo da ação. Isso não existe, tá bom? Fique atento em relação a isso. Quando eu falo de recurso, vale a pena lembrar que tem recurso aí no divórcio. Se você não concorda com o divórcio ou com a partilha de bens, você pode recorrer. Nome do recurso, recurso de apelação. Lembra aquela decisão que eu te falei, antecipada ao divórcio, o processo continua em relação à partilha de bens? Se você não concorda com isso, pode ser feito o agravo de instrumento também. No mínimo, o agravo de instrumento vai atrasar o trânsito julgado dessa decisão, essa decisão parcial, e vai atrasar o divórcio, tá? Então, interessante também. Partilha de bens. O que é partilha de bens? É a divisão do patrimônio. Aqui não adianta inventar moda, né? Ah, eu vou inventar moda, eu não concordo. Não. Partilha de bens tem tudo a ver com o regime de casamento. Então, se você adquiriu bens após a constância do casamento, se o seu regime de casamento do seu cliente é parcial de bens, não tem o que fazer. É dos dois. Mas o dinheiro é só dele. Só ele que comprou, só ele que colocou dinheiro, ou só ela. Não interessa. É dos dois. A única exceção, sabe qual que é? Se é doação ou herança. Aí sim você pode questionar em tese de defesa. Juiz, foi comprado um apartamento após a constância do casamento, porém esse apartamento foi comprado com o dinheiro dela. Ela tinha já esse apartamento, vendeu esse apartamento, pegou esse dinheiro e comprou o apartamento no valor igual. Igualzinho, porque se tiver um valor de diferença, entra na partilha de bens, tá? Ou ainda, a defesa também aparecer no sentido de ser herança, dinheiro de herança, doação. Então, herança, doação, ou ela ou ele já tinha, vendeu esse imóvel para comprar um novo, também não vai entrar na partilha de bens. Do resto, o que foi adquirido, se teve dinheiro dele ou dela, vai entrar. Lembra você que cabe casamento e divórcio, claro, de pessoas do mesmo sexo. Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. O professor, só esse ano aqui, eu tive a oportunidade de fazer 6 divórcios de pessoas do mesmo sexo, casal do mesmo sexo. Então isso também, cada vez mais, tem muitos advogados, colegas que só atuam nessa área, casamento, direito de família de pessoas do mesmo sexo, estão se dando bem, estão ganhando muito dinheiro com isso, hein? Então, importante a partilha de bens. Partilha de bens tem a ver com o quê? Tem a ver com o regime de casamento. Parcial de bens, após a constância do casamento, é dos dois. Salvo exceção, se foi vendido e adquirido com o dinheiro do bem já existente antes do casamento. Herança e doação. Passou dessas 3 possibilidades, não existe exceção. Separação total de bens, realmente é separado. Separação no final dos aquestos é um perigo, tem que analisar esse pacto antinupcial, tem alguns bens que vão comunicar, outros não, e existe ainda também o regime de união universal, que é uma salada de fruta. Tudo depende, então, a partilha de bens depende sim do regime de casamento. Tudo vai sair dali, do regime de casamento, tá? Então, importante também, tema relevante também. Professor, posso discutir guarda dentro do divórcio? Lembra você que o Brasil é muito grande, tem juízes que aceitam, tem juízes que não. Tem juiz que acha que tem que ser fora do divórcio. Tem juiz que acha que pode ser dentro. Vai depender da região. Por isso você que vai advogar numa região diferente, ou seja a sua primeira ação de divórcio, vale a pena ligar no cartório e obter essa informação, tá? Guarda unilateral é uma possibilidade, já foi a regra automática, mas hoje não é. Hoje a regra é a guarda compartilhada. No Brasil só tem 2 guardas, tá? Ou é a compartilhada ou a unilateral. Quando eu falo da guarda alternada, não existe no Brasil, hein? Então não fala bobagem. Não existe esse negócio da criança morar 10 dias com o pai e 10 dias com a mãe. Isso não é guarda compartilhada, isso é guarda alternada. Ou seja, isso não existe no Brasil. Isso é criticado demais. O que existe é guarda compartilhada, a guarda responsável dos dois, porém a criança vai morar com um ou com outro, a criança ou adolescente. Porque um dos dois vai ser o guardião, tá? Então, cuidado, hein? Eu escuto cada bobagem de advogado, hein? Que já atua há anos, hein? Compartilhada a responsabilidade dos dois. Um dos dois será o guardião. Visita, lei própria, hein? Visita é direito do pai, é direito da mãe, é direito dos avós e agora dos tios também, tem lei própria. Cuidado com essa visita. Também é uma ação própria. Alguns juízes entendem que pode ser na mesma ação. Tem estados que eu consigo acumular tudo num divórcio litigioso. Tem estados que eu tenho que separar. Por isso tem que ver antes, hein? Liga no cartório. Ou vai no cartório. Se for longe, se for em outro estado, você vai ligar. Mas é importante obter essa informação, porque senão você faz o divórcio com tudo dentro do divórcio. O juiz pede para separar. Ou você faz tudo separado e o juiz pede para unir. Você passa vergonha com o seu cliente de graça, né? Porque não é culpa sua, é culpa do judiciário, tá? Cuidado, divórcio, pergunte para o seu cliente se ele quer voltar a usar o nome de solteiro ou solteira, hein? A regra é o nome de solteiro, homem,
passa o sobrenome para a esposa, né? Cuidado, não é bem assim. Quando você casa, você tem a opção de mudar de nome. Nós temos aí pelo menos 18 teses para mudar de nome no Brasil. Quando ele causa algo ofensivo, vexatório, quando você não gosta do seu nome, nos primeiros 18 anos até os 19, né, o primeiro ano da maioridade, você pode mudar de nome também, é algo real. Existem poucas situações para você mudar de nome, né? Erro de grafia. O casamento é uma situação que você pode mudar de nome. Eu já tive 2 alunos que ele passou a usar o sobrenome dela e ela passou a usar o sobrenome dele. Eles tinham sobrenomes diferentes. E eles acharam que isso era prova de amor. Então isso é possível sim, isso é real. Eu vi dentro da sala de aula. Então isso é possível, isso é real. Então aqui, ó, cuidado, o homem que passa o sobrenome para a esposa. Pode ser o contrário. Fiz um divórcio certa vez que ela usava o sobrenome dele e mesmo após o divórcio ela queria continuar utilizando o sobrenome dele, porque ele era um político na cidade de Guarulhos, muito conhecido, ela queria utilizar para aproveitar aquele sobrenome comercialmente falando. Então, vai de gosto, tá? Mas o divórcio é o momento de você voltar a utilizar o nome solteiro ou não. Lembrando que tem marido, né, ou esposa que fala, olha, eu não quero mais que ele use o meu sobrenome, eu estou proibindo, mas não tem que proibir nada. Quando você passa o sobrenome, existe alteração no casamento, só ela ou só ele pode desejar mudar, tá? Então fique atento em relação a isso, não é na ação que você vai pedir para voltar a usar, obrigar ela a usar o nome de solteira ou ele a usar o nome de solteiro, tá? Isso depende de cada um. Fique atento que o divórcio, caso seja a vontade do seu cliente, pode fazer com que o seu cliente volte a utilizar o nome de solteira. Não vai esquecer, hein? Sabe, porque muitos advogados esquecem desse detalhe, depois o cliente vai até o advogado e fala, doutor, e meu nome? Eu queria voltar a utilizar o nome de solteiro ou de solteira. Aí você fala, ih, agora tem que fazer uma ação, chamada ação de indicação de registro público. Sabe o que acontece? Seu cliente vai conversar com outro advogado, ele vai explicar a realidade para ele, igual o professor está te explicando, e ele vai entrar contra você com uma reclamação no OAB. Isso se não te processar civilmente, que você fez ele gastar. E se eu fosse cliente seu, eu faria isso. Por que você não me orientou? Você não falou nada, não pediu, eu uso o nome de casado, eu quero voltar a usar o nome de solteiro. Você não falou nada, eu procurei um outro advogado, ele cobrou R$5.000 para mudar meu nome, para fazer a retificação disso público. Eu quero que você pague, então. Você errou? Então cuidado com isso, tá? Isso aqui, ó, estrelinha no caderno, hein? Importante. Chegamos ao final do nosso curso. Como sempre, o curso aqui é objetivo, didático, rápido, prático e com muito material. Nós temos muitos modelos aí para te ajudar, modelos de peças importantes para te ajudar com muito carinho, para que você possa ter sucesso na sua advocacia, tá bom? É um curso específico, tem certificado, continue acompanhando a nossa plataforma, nossas aulas, é com muito carinho que nós estamos aqui. Eu agradeço a você, sucesso na sua carreira sempre, conte com o professor Júlio sempre, siga o professor nas redes sociais também. Grande abraço!